Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo. Aqui as minhas palestras eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança. E eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas. Eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E quando a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai conquistar o maior número de pessoas possível para as nossas ideias, entende? E quando chegar a época da eleição, essa nossa liderança pode se candidatar e ganhar os votos daquelas pessoas que ela conquistou, entende? E conseguir ser eleita e entrar na máquina pública e poder nos ajudar, entende? É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando essa nossa liderança, porque ela vai precisar de apoio lá dentro na máquina pública, que vai haver pautas na máquina pública para ser votadas, e essa nossa liderança vai precisar de apoio, entende? De pessoas apoiando ela. E aí a gente vai ter que ir lá na frente da onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade e que a gente está apoiando essa nossa liderança com tudo que ela precisa, entende? É assim que funciona. Se vocês querem um lugar bom para morar, vocês têm que ajudar, entende? Se vocês não ajudar, vocês estão automaticamente dizendo que vocês não querem, entende? Por isso que esse país é desse jeito, entende? Porque a população não ajuda as suas lideranças e a população despreza qualquer tipo de liderança, entende? Por isso que é desse jeito, entende? E vai ser disso que tu tá vendo pra pior, não vai melhorar, porque o povo não quer nada, o povo não ajuda, entende? Aqueles que precisam ser ajudados, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa de votar em todos os presidentes de todas as agências regulamentadoras. Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Aviação, Agência Nacional do Cinema, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANA, Agência Nacional de Águas, ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a Ancine, Agência Nacional do Cinema, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANM, Agência Nacional de Mineração, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação e assim por diante. Todas as agências regulamentadoras, tanto federal como estadual. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E quem vota nesses presidentes das empresas estatais a nível federal é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E a nível estadual é o governador que coloca esses pessoal, entende? É a alta cúpula do governo estadual. E quem tem que colocar eles somos nós, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Nós precisamos colocar pessoas que representem a gente, pessoas que gostem da gente, que gostem do nosso bairro, que gostem do nosso município, que goste do nosso estado, que goste do nosso país, que quer ver a gente feliz, que quer ver o país dando certo. Porque esses que estão no poder, eles desprezam tudo isso que eu acabei de falar. E se vocês querem um país bom, vocês têm que empossar as suas lideranças, entende? E ajudar elas,
Não adianta só colocar eles lá e não ajudar, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente no Brasil não vai haver pessoas com capacidade e inteligência para transformar esse país num lugar decente? Tem, só que essas pessoas que estão mostrando as suas ideias, a população não ajuda, porque a população brasileira está focada em ajudar os idiotas nas redes sociais, a elevar os idiotas, a deixar eles famoso, rico, e aqueles que é para ser ajudado, aquelas pessoas que têm futuro, entende? E vai ajudar o país, o estado, o município em alguma coisa, ninguém ajuda, entende? Por isso que esse país está desse jeito, e é disso que tu tá vendo para pior, entende? Porque a população não ajuda, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população não vai elevar uma liderança diferente, eles não vão formar lideranças diferentes. Eles também sabem que eles não vão ser presos, eles também sabem que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança, e quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e a população vai votar neles, porque a população jogou 4 anos a fio no lixo a possibilidade de encontrar uma liderança diferente e ajudar essa liderança com tudo que ela precise para ser votada e empossada na máquina pública, entende? Eles jogaram no lixo. E quando chegar no dia da eleição, a população não vai ter ninguém diferente para disputar as eleições. Eles vão lá e vão votar nos mesmos, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles não iam votar, é nesses que eles vão votar, e vão sair sorrindo e dizendo que eles fizeram tudo aquilo que tinha que ser feito, entende? Dali uma semana, um mês, eles estão falando mal de novo daqueles caras que eles não prestam, que eles têm que ser mortos, que eles têm que ser presos, que eles não vão votar nunca mais. Esse é o ciclo da política brasileira. Por isso que eu venho falando que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, um país pequenininho aqui no lado do Brasil, entende? E ir embora desse país, porque isso daqui vai ser disso que tu tá vendo pra pior. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E o povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França, só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos e não deixou eles se levantar como um país, entende? E o problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro. O lugar da França é lá na Europa. E como que a gente faz isso? Pra gente se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente arrecada adeptos para o movimento, através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. Ajuda o povo da Guiana Francesa a se libertar da França. Mais uma vez, eu vejo que a gente precisa votar em todos os presidentes das empresas regulamentadoras a nível federal e estadual. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias que eu venho falando é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem de ser lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o povo brasileiro. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.